gráfico de corte, a primeira questão que eu preciso, tá, é analisar as seções, que geralmente são traços maiores, baseados em pontos de referência, que mostram como o cabelo foi dividido em porções, baseados no ápice, na coroa, recessão alta, recessão baixa, coroa baixa, enfim, pontos de referência do crânio. Eles criam as seções. Dentro das seções teremos as divisões. Aqui representando uma divisão vertical em pivô, aqui representando uma divisão vertical. Dentro das divisões nós teremos a movimentação da mecha, ou seja, ela vai andar ou ela vai estacionar em um ponto, ou ela vai andar até um lugar e depois parar. Geralmente representado por setas. Setas grandes representam movimentos grandes, geralmente de condução até um ponto específico. Setas pequenas dentro das seções, dentro das divisões, mostram mobilidade de mecha. Um exemplo aqui. Vamos imaginar aqui uma seta pequena, uma seta pequena, uma seta pequena. Isso mostra que cada divisão dentro daquela seção andou. Perfeito, já entendi. Uma seta maior até um determinado ponto vai me mostrar que o cabelo foi conduzido até aquele ponto por um objetivo. Dentro das seções podemos trabalhar com divisões inclinadas à frente, horizontais, inclinados para trás, zigue-zague ou também, com certeza, verticais ou pivôs. Sempre partindo de um ponto. Interpretamos isso e a partir daí a gente precisa começar a entender o que nós temos em relação à técnica do corte. Ou seja, esse cabelo foi cortado como será? Linha, graduação ou camada? Vamos lá. Vamos recordar um pouquinho. Nós vamos revisar um pouco essas questões do que expressa cada técnica. Na técnica de linha, nós temos aquele conceito aqui, representado apenas por uma porção, para que a gente tenha um movimento pontual e explique exatamente a expressão do gráfico de cada técnica. Vocês lembram que na técnica de linha existe o conceito, o fio de cima, ele é sempre maior que os fios de baixo, mas ele, em repouso natural, ele o encobre totalmente. Na técnica de linha, o fio de cima será sempre maior que os fios de baixo, mas em repouso natural, ele sempre o encobrirá totalmente, não ativando nenhuma textura. Observem isso aqui. Já há uma representação de gráfico muitas vezes, tá? Geralmente em desenhos não tem esses contextos, tem apenas a figura, onde eu posso associar a uma imagem representativa, se é um cabelo que tem uma densidade, um perímetro todo cortado em um ponto, o gráfico será provavelmente desenhado desta forma. Agora, da onde a técnica de linha partirá? Se é só um contorno, se até a parte da coroa baixa, recessão alta, ou se é todo o corte, geralmente o gráfico expressa e a imagem, que tem referência, também vai falar sobre isso. Vamos apagar aqui e revisar a técnica de graduação. Já outra questão. Primeiro tínhamos todos eles aqui. Todo o peso concentrado no perímetro. O fio de cima maior que o de baixo, mas não o encobrindo totalmente. Na técnica de graduação, nós temos uma figura clássica da expansão, certo? E o mesmo, um mantra que parece igual, inicia-se igual. Como assim mantra, Paulo? Na técnica de graduação, o fio de cima é maior que os fios de baixo, mas quando em seu repouso natural, eles não o encobrem totalmente. Não há uma cobertura total, criando um empilhamento e uma expansão, que pode ser baixa, média ou mais alta, conforme a elevação aplicada na técnica de graduação. Quando isso está em gráfico, vamos sempre ver esta figura nos desenhos, nos gráficos, certo? Ela é muito similar à técnica de linha, mas não é tão aberta. Então, eu associando a uma imagem que geralmente anda junto com os gráficos, eu consigo bater o olho e fazer essa leitura. Saímos da técnica de graduação
e vamos para camadas convexas, camadas iguais, aonde o fio de cima é exatamente igual ao fio de baixo, criando uma figura em gráfico circular. Abri um pouco aqui, perdão. Que reproduz o formato do crânio, certo? Reproduz o formato do crânio. Em repouso, ela se confunde às vezes um pouco com uma graduação, mas ela para de expandir e começa a reproduzir o crânio. Camadas côncavas, do curto ao longo, camadas que aumentam, camadas em progressão, onde o fio de cima é mais curto que o fio de baixo. Olha lá. E em repouso, cria sempre uma figura de alongamento. Desta forma. Isso é muito bacana. E em exposição do gráfico, notem que ela vem de curto ao longo. Certo? Olha lá. Fio mais curto em cima, alongado embaixo. Lá em repouso, figuras clássicas e camadas. Isso é apresentado em muitos gráficos, em muitos movimentos e começa aos poucos a se tornar leve e fácil de compreender. Visto de frente é a mesma questão, tá? Nós podemos ter divisões, a cabeça também, costas com as mesmas informações, ou seja, primeiro seções, dentro das seções divisões, as divisões com comportamento de mobilidade ou se elas estacionam, ficam paradas em um ponto, e o gráfico ao redor daquela cabeça que mostra sempre o comportamento, tá? Sempre o comportamento, ou seja, eu preciso sempre pensar a relação entre o fio de cima e o fio de baixo, como ela é. Se é maior eu encobre, se é maior eu não encobre, se é igual ao de baixo, se é menor que o de baixo, ponto. Aplicado isso nas técnicas de corte, vocês vão perceber que cortar cabelo pode sim ser leve, ser tranquilo e preciso. Em cima de uma boa casa bem construída, a decoração. Sempre ela. E vocês, cada vez mais eu tenho certeza disso. Só que muitas pessoas querem sempre ou texturizar, não encontram o mapa, vão fazendo comida de olho. Deixa eu pegar uma xícara. Quanto é? Faz de novo para mim. Eu adorei o prato. Adorei a receita. E eu quero o mesmo corte. E agora? Eu adorei o corte da última vez. Eu quero igual. E agora? Construir sem projeto. Cozinhar sempre no olho. Lhe permite fazer comidas saborosas. Sim, isso é inegável. Principalmente a quem tem talento. Mas em um restaurante de alto padrão, as pessoas vêm em busca da mesma experiência satisfatória que tiveram no último encontro, na última visita. E se tu alterna demais o sabor do teu molho, o ponto da tua carne, a forma como tu apresenta o prato na decoração, a forma do atendimento naquele restaurante, se tu muda o fornecedor dos teus ingredientes, a qualidade dos teus ingredientes, o retorno dele faz um questionamento. Não tá igual. Vocês trocaram uma cozinheira, o que aconteceu? Eu voltei porque amei um prato que nós provamos aqui a última vez. Mas hoje, nossa, tá muito diferente. Não curti. Cara, eu adorei o cabelo que tu cortou da última vez. E eu quero igual. Puxa o santo, conecta corações. Não significa que realizar os mesmos movimentos entreguem o mesmo corte, porque quando texturizamos o cabelo, aprofundamos alguns fios e no recorte, em um cabelo frequente, não tocamos nesses fios novamente. Geralmente um cabelo é texturizado por completo a cada 2 ou 3 cortes. Vou mostrar e explicar o porquê.
Imagine esta figura criada num corte para mim, supondo. Dentro de uma estrutura de corte, eu criei, ou tu que me atendeu, criou uma textura, seja ela qual for. Vamos supor que o cabelo já cresceu, certo? E eu volto para cortar. Eu volto para cortar e corto 2 centímetros. A relação deste fio que foi texturizado em canais, em slice, em despontado ou em deep cutting bem profundo, era uma quando ele tinha uma distância do meu crânio e quando ele estava a uma distância da ponta. Mas quando tu vai refazer um corte, geralmente tu não refaz sempre toda a textura na mesma intensidade que tu faz na primeira vez. O cabelo chega e o cabelo é cortado em estrutura e depois ele é refinado. Se a cliente é frequente, note que ao cortar, a textura interna, ela continua. E ela vai chegando perto das pontas. Aí tu vai lá e corta de novo o cabelo. E a textura interna vai crescendo. E ela chega perto das pontas. Nessa hora tu começa a brincar mais um pouquinho com a textura. Aprofundar. Mas se a cliente demora muito tempo para cortar, meses para cortar, ou muda completamente o corte, tu vai precisar refazer toda a textura. Por quê? Porque é como se não existisse mais isso. Porque o fio interno da textura foi crescendo. Quando ele alinhou com a estrutura do corte, tu precisa refazer todo ele. Textura sempre foi, sempre será bom senso. Sempre será bom senso. Então tem que tomar muito cuidado.